Bom dia! Bom dia para você que vai entrar aqui ao vivo. Que esse dia seja incrível. Já compartilha essa live que hoje nós teremos uma convidada muito especial. E que você esteja aqui com a gente hoje. Vai ser uma bênção estar aqui. Sabemos que nós temos muitos desafios, mas o segredo é aprender a ser grato. Gratidão salva. Estou aqui encaminhando para algumas pessoas. Já vou chamar a nossa convidada de hoje. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Melhor assim, você junto a mim. Chuva vai passar. Gente, eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Todos passamos por problemas. A diferença não é viver uma vida sem problemas. É ter ânimo em meio aos conflitos, é ter ânimo em meio às angústias deste mundo. E quando o que acontece com a gente toca justamente no nosso emocional? Como olhar para isso de forma saudável? Será que um cristão pode ter depressão? Será que isso é ausência de Deus na vida do cristão? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Um assunto bem delicado. Eu gostaria de chamar aqui nossa convidada, que é a professora Rita, agradecer já por ela ter aceito estar aqui com a gente. Deixa eu ver se ela já está aqui, para eu chamá-la. Está sim, vou chamá-la aqui. Já passou por alguma situação desafiadora e precisou ser grata por ela? Bom dia, professora! Que prazer ter você aqui Bom com a dia. gente. Nossa, estou muito feliz. Eu também. Estou muito agradecida a Deus pelo convite aí que você me fez e o convite dele também. Amém. Professora, nós hoje vamos falar sobre um tema um pouco delicado, né? Não só para você que passou por ele, mas para muitas pessoas que vivem essa realidade. Existe um conflito muito grande aí entre a depressão e as pessoas acreditarem que a ausência de Deus, que é falta de fé. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência e como você conseguiu superar e ressignificar essa situação na sua vida. Bom, Rafa, primeiro bom dia a todos que estão assistindo. Eu estou realmente feliz de estar aqui. Vou contar um segredinho, né, para as meninas e os meninos que estão aí nos ouvindo, que as pessoas acham que a Rafaela é minha filha. E eu fico me achando. Verdade, Eu fico me verdade. achando mesmo, né? Então eu fico muito grata a Deus, né? Por isso, por esse carinho, né? E ser avaliada como uma pessoa que seria a mãe da Rafa é uma honra para mim. Fico muito grata a Deus. Mas, Rafinha, antes de entrar no assunto, eu queria pedir desculpas. Eu peguei uma gripe muito forte, então tô com a garganta bem ruinzinha e a voz não vai estar assim tão linda. Mas a gente marca depois uma outra quando estiver completamente curada. Viu? Com Bom, certeza. mas, Rafa, esse é um assunto muito delicado. Delicado para mim, porque ainda hoje existe muito preconceito em relação às pessoas que sofrem com depressão, né? E eu passei por um período muito difícil da minha vida, que foi um período que eu perdi a minha mãe. Então eu sou a filha a última filhinha, sou a caçula da mãe, e somos 5 irmãs, né, comigo. E a minha mãe passou muito tempo doente por conta de questões emocionais. Agravou-se um problema que ela tinha de diabetes e nos rins. Ficou muito tempo internada numa UTI, meses internada numa UTI. Então, enfim, foi muito pesado para toda a família. Eu morava aqui em Belo Horizonte e minha mãe no Rio de Janeiro, minhas irmãs é que cuidavam dela, na verdade. E eu ia lá, mas quando as coisas estavam muito apertadas ou
quando a mãe quase ia e não ia, que ela estava naquela situação assim. Mas quem aguentou firme mesmo essa situação foram as minhas irmãs. E eu não sei se foi por conta disso, de eu estar distante e ser muito grudada com a mãe. Então eu falava com ela sempre. Eu lembro que a gente, na época, que isso já tem bastante tempo que ela faleceu, a gente não tinha celular, então era telefone fixo. E eu lembro das minhas irmãs brincarem e ficarem me zoando, que quando eu ligava, a mãe já pegava uma cadeira e já botava ao lado do telefone. Porque sabia que eu ia Oh, ficar meu muito Deus. tempo com ela e tal. Ela era uma gostosura, uma gostosura. Você ia apaixonar se você conhecesse, porque ela era de um sorriso largo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de sorrir, né? Normalmente as pessoas me veem, e às vezes eu tô muito séria, sou séria também, né? Mas normalmente eu gosto muito de sorrir para as pessoas, porque eu acho que é o que eu tenho dela, assim, né? Então eu fico muito grata. Mas enfim, o que aconteceu, Rafa, é que depois desses longos meses de mãe numa UTI, sofrendo muito, sofreu horrores mesmo, ela faleceu. E eu não administrei muito bem essa perda. Para as pessoas que são seus seguidores e ouvintes, eu sou esposa de pastor. O meu esposo, ele é pastor. Nesse contexto religioso, até no contexto religioso, às vezes as pessoas têm um pouquinho de resistência, achando que quem tem depressão está longe de Deus. Não, você tem que ter fé, tal. Você não está tendo fé para resolver essa questão. Isso daí é falta de fé, é o inimigo na vida da pessoa. Não resta dúvida de que toda doença não provém de Deus, obviamente, né? Claro. Mas um resfriado também não provém de Deus, mas o que eu achei meio estranho na época que eu adoeci é que as pessoas são tão solidárias para os pacientes ou doentinhos que estão com outro tipo de doença, sem ser doença, né, emocional, psiquiátrica, o que for. Enfim, tudo que envolve a mente, as pessoas têm um pouco de preconceito. Então, eu não queria falar. Eu não falei para ninguém. Então, eu fiquei quietinha na minha. As pessoas mais próximas, como minhas irmãs, meu esposo, meu filho, que era pequenininho na época, hoje é um homem casado, mas eles sabiam, mas eu não falei. Por que eu não falei, Rafa? Porque eu tava com medo, com medo das pessoas pensarem o que de mim. Te Exatamente. Então, uma julgarem. esposa de pastor agora vai ter depressão. Essa mulher nem lê a Bíblia. Tipo assim, na minha cabeça as pessoas iam fazer algum tipo de questionamento ruim, né? Mas, Uhum. enfim, não são E, todas as pessoas. e você estava fazendo algum tipo de acompanhamento, mesmo não falando para as pessoas, ou estava Não, tentando vencer a sozinha? princípio, eu não estava buscando tratamento porque eu estava no fundo do poço. Então, eu não queria nem ver ninguém, quanto mais procurar médico, né? Ou psicólogo e tal. Então, eu realmente afundei nesse primeiro momento da morte da mãe, nas primeiras semanas. Não fiquei muito. Eu não estava saudável, né? E comecei a questionar Deus. Aí é que é o problema. Aí que entra. Tá. Eu comecei a questionar Deus. Aí comecei a brigar com ele mesmo. Nem era questionar, era brigar. Era brigar e falar: poxa, Deus, o Senhor, minha mãe era uma mulher muito justa. A minha mãe, ela era muito praticante na igreja, ela era super firme, uma mulher bondosa, uma mulher, enfim, porque ela realmente era um exemplo de cristã. Então, na minha cabeça doentinha, por conta do sofrimento, eu não entendia, Rafa, por que que uma pessoa tão justa e tão boa estava sofrendo tanto. Enquanto tinham outras pessoas que, no meu julgamento, que eu não queria ser julgada, mas na doença eu ficava pensando, poxa vida, outras pessoas aí que nem e tão de boa, e minha mãe, né, na minha cabeça assim. E, enfim, eu não comecei a questionar Deus, fiquei muito chateada com ele. Resumindo, para não ficar muito grande aí, né? E aí o que aconteceu? Eu não conseguia nem levantar. Não nem levantava da cama, ficava só chorando e meu filho pedia para eu levantar. Eu só levantava para fazer uma comidinha para ele e tal. Botava ele para a escola, ficava pedindo a Deus para ele ir logo para a escola para eu poder deitar de novo e ficava só dormindo, chorando e tal. Não estava realmente bem.
E meu esposo falou comigo, Rita, você tem que procurar ajuda. A gente tem que procurar um profissional para te ajudar, você não está bem. Você tem que fazer uma atividade física, porque você só está deitado, atividade física vai te ajudar e tal. E ele insistia, insistia. E aí, numa sexta-feira, Rafa, eu tinha que preparar para o sábado. Aliás, eu sempre me preparei desde do domingo, ia fazendo as coisas. Mas como eu estava mal, nem fazia nada disso. Mas aí, na sexta-feira, o meu esposo falou assim, Rita, vai caminhar. Você precisa caminhar. Isso faz pelo David. Se você não está querendo fazer por você, faz pelo nosso filho. E aí, quando fala de filho, né? Quando fala de filho, meu filho, Aí aí pega pesado. toca. Aí eu peguei e falei, não, sim, então eu vou. Deu uma atrapalhadinha, Rafa? Você falou alguma coisa? Oi. Eu falei que quando fala de filho, aí Aí toca, toca. né? Na gente. Exatamente. E aí eu fui e falei assim, não, eu vou. Mas na verdade, Rafinha, te contar um segredo aqui, que eu fui só para ele parar de me chatear. Porque ele estava insistindo muito. Então eu falei assim, eu vou só para ele parar. E aí fui, me arrumei e tal. E fui fazer uma caminhadinha numa pracinha que tinha pertinho da minha casa na época. E aí eu fiz a caminhada e passou uma senhora por mim, muito idosa, devia ter mais de 80 anos. Muito idosinha, mas tão bonitinha, ela andando assim. Mas eu, com minha dor tão grande, ao olhar para aquela senhora, eu pensei assim: ah, fala sério, gente. A minha mãe falece com 58 anos. E essa senhora aí, Nossa, nova nova. demais. E essa senhorinha aí, né, enfim, já idosa, poxa vida. Olha só, como que quando a gente está doente, a gente faz alguns questionamentos são até insanos, aparentemente, né? E aí eu fiquei Uhum. chateada, nem cumprimentei a senhora, não. Continuei caminhando. A gente pensa que a gente é bom, mas no fundo, minha filha, aí a gente tem tanta coisa assim, né? Mas se eu estava doente, eu entendo aquilo. E aí passei pelaquela senhora. Depois que eu passei por ela, uma volta assim, na segunda volta, veio em minha mente as palavras que eu vou ler aqui para vocês. As palavras eram as seguintes: você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Eu sabia, Rafa, que esse era um hino conhecidíssimo. Mas a melodia não veio em minha mente, somente a letra. E aí continuava, eu caminhando e aquilo martelando na minha mente. E continuava. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aí eu sabia que era um hino. Eu falei assim, gente, mas isso é um hino. E eu tentava lembrar a melodia e nada, não conseguia. Aí continuou, Deus falando. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. E aí, Rafa, quando Deus colocou isso na minha mente, lembrou-me dessa letra, desse hino, eu falei assim, que é isso? Poxa vida, porque eu tinha começado a trabalhar, uma amiga tinha conseguido um emprego numa faculdade muito grande aqui em Belo Horizonte, e eu estava trabalhando lá, feliz, e eu queria fazer um monte de coisa, queria recuperar o telhado da casa da mãe que estava ruim. Eu queria ajudá-la financeiramente. Era a minha oportunidade de vê-la sorrindo mais e feliz e tal. E eu tenho muito isso comigo. Eu me sinto muito feliz, me dá uma realização quando eu faço alguma coisa por alguém. Não é porque eu sou boazinha. Isso realmente é algo que é em mim. Então, quando eu vi isso tudo acontecendo e Deus falando, se a vida levou os castelos, quem sonhos você construiu? Porque eu tinha construído expectativas e castelos em relação à minha mãe nessa nova etapa da minha vida. E justamente na nova etapa em que eu achei que eu poderia fazer muito por ela, ainda mais do que do amor e tal, mas eu podia fazer financeiramente mesmo e tal, eu fui privada desse meu sonho. Então, quando Deus falou comigo, através desse momento aqui,
quando ele disse que a vida levou os castelos, eu falei assim, poxa, Senhor, puxa vida. Mas aí, na hora que eu fui questionar de novo, a senhorinha passou perto de mim novamente. Na segunda volta. Vai a senhorinha de novo. Aí, quando eu olhei para ela assim, ai, meu coração já ficou mais feliz. Eu não olhei com aquele olhar ruim antes. Eu senti que alguma coisa tinha mudado. Aí eu falei assim, Senhor, por favor, me perdoa. Me perdoa, porque nossa, eu fiz um julgamento com essa senhorinha, me perdoa. Eu não tô bem e tal. Enfim, falei com Deus assim, e me ajuda, por favor. E então, eu terminei a caminhada, fui para casa, enfim, resumindo a história. Era sexta-feira, eu consegui arrumar a casa tranquilamente. E o hino, Rafinha, não vinha na minha mente a melodia. Somente a letra. Achava aquele estranho. Você não Eu não estava estava lembrando? lembrando. Não estava lembrando. E aí, tudo bem, beleza. Porque eu não fiquei pensando o dia inteiro sobre isso. Eu me senti um pouco melhor e beleza, fui fazer as coisas e tal. Aí, de repente, Rafa, passei, o meu filho foi para a escola e tal. Aí, quando foi à noite, meu marido saiu para uma comissão e eu fiquei com meu filho. Ele era bem pequeno, em casa. E a gente fizemos o pôr do sol, o Claudio saiu. Fomos assistir uma fita de DVD na época. DVD não, era fita cassete, nem era DVD. Era fita cassete. E você nem sabe o que é isso, né, Rafael? Eu sei que tinha fita cassete. Eu tenho, inclusive. Brincadeira. Aí, era uma fita cassete, né? E aí o meu filho foi ali assistir. Ele tava assistindo o nosso amiguinho, Cá Entre Nós, que era o que tava gravado. Foi uma amiga que deu, ela gravou e deu pra mim. E meu filho tava ali assistindo. Aí quando mudou pro nosso amiguinho, eu falei assim, filho, a mãe vai pro quarto. Ler a Bíblia um pouquinho. Você quer ir com a mãe? Ficar lá ou você vai ficar aí? Ele disse, não, mãe, eu vou ficar aqui. E ficou. E aí eu fui pro quarto e comecei a chorar novamente no quarto. Comecei a chorar e tal, triste lá, enfim. E aí, de repente, o David entra no quarto. E aí ele entra meio que eufórico, assim, meio que correndo. E falou, mãe, tem um homem falando sobre a vovó na TV. Aí eu, Rafael, o quê? Eu, tipo, meu pai. Oi? Aí eu falei assim, que isso? Aí ele, mãe, é sério. Não, eu falei, é sério. Não. Ele falou, mãe, é um homem falando na TV, do jeitinho dele, né? E aí aí eu falei, vamos lá. Aí eu fui na sala. Quando eu cheguei na sala, tinha um pastor que chama-se Jorge Vanderman. Ele foi um dos oradores do Está Escrito no passado. E a minha amiga tinha gravado o Cá Entre Nós e o nosso amiguinho em cima de uma das pregações do pastor Jorge Vanderman. E aí, na hora que eu entrei na sala, o Jorge Vanderman estava falando assim, você que está questionando Deus porque perdeu um ente querido e o achava justo, olha só, Rafa, eu levei aquele impacto. Aí o David disse, eu não falei que ele estava falando sobre a vovó? David pequeno. Eu não falei que ele estava falando sobre a vovó. E aí eu não tinha nem palavras, sabe, Rafa? E aí o pastor continuou. Você que esse ente querido era uma pessoa justa, uma pessoa boa, e você está falando, por quê, pai? Por que o senhor deixou isso acontecer? O pastor Jorge Vame. E ele falava para mim, Rafael. E aí eu atenta. E ele disse assim, pois você saiba de uma coisa. Está acontecendo nesse momento um grande conflito. Deus não é o causador do mal, ele falava. Deus não é o causador do mal. Satanás faz o trabalho sujo e acusa Deus. Mas saiba de uma coisa. Ele falava com todo carinho e eu atenta, Rafaela. E ele falava assim, filha, Deus gostaria de impedir todos os aviões de caírem. Deus gostaria de impedir os ônibus de baterem nos muros de proteção. Deus gostaria de passar em todos os leitos e sarar as feridas. Rafa, ele estava falando para mim. Porque a mãe já estava Nossa, tô ficando até toda arrepiada. cheia de feridinhas, de tanto ficar na cama. Foram meses na cama. E ele continuava dizendo assim, Rafaela. Aí ele falava assim, mas você pode estar se questionando se Deus
gostaria, por que não faz? Aí eu falei alto, por que não faz? Tipo, eu tava chateada, né, com Deus, né? E eu falei, por que não faz? E ele disse, Deus trata os justos e injustos da mesma maneira. Deus ama os justos e os injustos. Sabe, Rafa? Eu estava com tanto medo de ser julgada ao falar que estava passando por uma depressão. E eu esqueci de amar as pessoas que, na minha concepção, eram injustas. Porque a mãe era uma pessoa justa. Eu conhecia a minha mãe. Sabia quem ela era. E uma mulher sofrer tanto assim. Mas aí, Rafa, o que aconteceu? Ele continuou falando, sabe? E ele continuou dizendo, existe um grande conflito acontecendo nesse momento. Mas, por favor, filha, entenda. Ele falava assim, entenda que Deus ama todos de igual modo. Deus quer salvar a todos. Mas tem uma outra questão, ele falava. Você não vê que se Deus proteger todas as pessoas justas, Satanás vai o acusar, vai dizer que essas pessoas o seguem porque ele está protegendo de maneira diferenciada. E eu não tinha parado para... Eu sabia isso, né? Eu como esposa de pastor, enfim, como cristã há tanto tempo, eu sabia disso. Mas eu ficava falando assim, na hora que ele falou, deu um estalão assim, né? E aí eu fiquei, gente, é isso, é isso. Satanás vai acusar Deus de injusto. Ele vai acusar Deus de injusto. Ele vai falar assim, olha aí, você só abençoa as pessoas que são boazinhas com você. Mas Deus ama todos, Rafa. Deus ama todos. Deus ama uma mulher como a minha mãe, que foi um exemplo de cristã para mim. Mas Deus ama um assassino. Deus ama uma pessoa que está envolvida na promiscuidade. Deus ama. E quem sou eu para julgar essas pessoas? Entende? Então, quando o pastor Jorge Wanderman falou aquilo, meu coração chegava a acelerar. E o David olhava para mim fixamente. E ele repetia, eu não disse, mãe, eu não disse que era sobre a vovó. E dava aquele sorrisinho maroto que ele tem, que até hoje tem, aquele sorriso gostoso. E aí eu fiquei assim, mas não acabou, Rafaela, não acabou aí. Você acredita? Quando o Jorge Wanderman falou muito mais outras coisas que eu não tô lembrando agora, mas enfim, depois que ele terminou de pregar, que eu pude entender que Deus não fazia tudo o que ele gostaria de fazer, porque não dava para abreviar esse grande conflito, sabe, Rafa? Esse grande conflito tinha que ser naquele momento, sabe? Tem que ser agora. E Jesus veio e morreu na cruz por mim, por você e pela minha mãe. E nos dá a oportunidade hoje de salvação. Nos dá a oportunidade hoje de reconhecer o quanto somos injustos. Todos nós. Independente de aparentemente sermos cristãos ou não. Deus ama todo mundo de maneira igual. E quando Jorge Wanderman disse esse grande conflito não podia ser postergado. Porque existem muitas outras pessoas, muitos outros mundos não caídos que estão vendo o que está acontecendo aqui. Nós somos um espetáculo, a Terra é um espetáculo. Né? E aqui está acontecendo um grande conflito. Mas nós enfrentamos esse conflito diário, porque Satanás ele já está vencido na cruz do Calvário, ele foi vencido por nosso Senhor Jesus. No Amém. entanto, ele não desiste. Sabe por quê, Rafa? Porque ele quer fazer o nosso Pai sofrer. E quando ele faz comigo e com você, e com qualquer um dessas pessoas que estão nos assistindo, ele faz com Deus. Ele faz com Jesus. E ele quer ferir Jesus. Ele quer ferir. Então, por isso que ele faz isso com a gente. Por isso que a gente continua sofrendo. Mas é bom a gente ser grato a Deus na adversidade. Ser grato a Deus. E naquele momento, Rafa, eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus pelo cuidado dele em mandar o pastor Jorge Wanderman
e enviar meu filho até lá. Falar diretamente, que eu tenho certeza que ele falou diretamente com meu filho. Vai lá, chama sua mãe para ela ouvir. E, Rafa, quando eu pensei que tinha acabado, eu lembro direitinho, David pôs a mão na minha mão, segurou com aquela mãozinha pequenininha, e o pastor Jorge Fátima falou assim, pense nisso que eu estou dizendo. Deus ama você. Ele morreu por você. Morreu pelos justos e pelos injustos, porque Deus é amor. Ouça essa música que a Sonete vai cantar. Sabe qual música que a Sonete cantou? Você Deus sabe, que Deus se ouve, Deus vê. sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Ele cantou, Deus sabe. Ela cantou, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Nesse momento, Rafaela, eu já estava chorando. Aí o David assustou. E eu falei, mãe tá chorando de alegria, filho. Mamãe tá chorando de alegria. É de alegria que a mamãe tá chorando. Ai, Rafa. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. E eu ouvi aquela música e pude lembrar da melodia. E lembrar que Deus tinha colocado essa letra de manhã em meu coração. E a minha cura começou ali. Eu precisei de ajuda profissional ainda, posteriormente. Procurei um psicólogo, um psiquiatra, fiz tratamento durante 4 anos. Ainda tenho acompanhamento até hoje. Mas aquele momento foi especial para mim. E aí eu pensei que tinha acabado. Agradeci a Deus. E não acabou, Rafa. E eu falei assim, Deus, o Senhor me ama tanto assim, de fazer isso tudo por mim. E eu falei para o David, filho, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Desliguei, ajoelhamos, oramos. David me deu um abraço gostoso. E quando eu estava saindo da sala, o telefone toca. E eu falei, alô? Aí a pessoa, oi, Ritinha. E quando falou oi, Ritinha, eu sabia que era do Rio de Janeiro. Porque normalmente as pessoas que me chamavam de Ritinha era quando me conheceram, né? E era um amigo da minha mãe, chamava Sérgio Gonzalez. Uma pessoa muito querida. E já faleceu, infelizmente. E o Sérgio falou comigo, Ritinha, eu estou ligando para você. Desde manhã eu queria falar com você. Desde manhã Deus tem me incomodado a falar contigo. E agora na hora do pôr do sol também. Mas eu quero falar para você o seguinte, eu visitei sua mãe. Poucos dias antes da sua mãe falecer. E sua mãe me pediu para dar um recado para você e para suas irmãs. Ela pediu para falar para vocês. Ela estava lá e ela pediu para falar para vocês que ela está preparada. A sua mãe está preparada e ela disse que era para vocês não ficarem chorando tanto, porque ela pediu a Deus para descansar. Ela pediu para Deus para descansar. Ele esteve com a minha mãe pessoalmente, né? Obviamente antes, lá no hospital, enquanto ela estava internada. E os dois conversaram, eram amigos. E nesse período dos dois conversando, ela disse para ele que ela estava preparada, que ela estava orando a Deus para Deus descansá-la. E que era para ele falar comigo e falar para minhas irmãs que ela só queria encontrar com a gente no céu. Que era para a gente se preparar também. Eu agradeci, mas eu não consegui falar muita coisa para o Sérgio. Infelizmente, ele faleceu e nem agradeci. Mas nem falei para ele que Deus o usou também no processo, né? Nesse momento. Mas eu vou falar quando Jesus voltar e a gente, eu encontrar com ele. Eu vou contar para o Sérgio, fazer, poxa, Sérgio, nossa, mãe, eu vou falar tudo para ele lá. Mas, Rafa, esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Que foi o momento que eu adoeci, né? Depois foi uma luta árdua para eu conseguir recuperar e tal. Mas eu sabia, eu tinha confiança de que Deus estava comigo. Ele me indicou pessoas excelentes, profissionais excelentes, sabe? Para me ajudar na terapia. Eu fiz terapia cognitiva comportamental com psicólogos sérios, pessoas sérias, formadas, e com psiquiatra também. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje que estão nos ouvindo é que Deus é maravilhoso.
E nós temos que render graças até na dor. Sabe? Até na dor, na depressão, sabe? Nós temos que clamar ao Senhor. Eu clamava, eu clamava. Eu não estava longe dele. Mesmo nesse período de doença, eu não estava longe dele, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando. Sabe? Mas não foi o suficiente. Não porque Deus não era o suficiente, mas era porque ele queria usar outras pessoas para me abençoar também. E ele usou profissionais para me abençoar. Mas a partir daquele momento, eu pude reafirmar dentro do meu coração uma chama, sabe? Uma chama de alegria, de fé, de confiança, de saber, eu estou na dor, mas Deus está comigo. As provações irão continuar até Jesus voltar, Rafaela. Infelizmente, eu não vou poder dizer para você nem para as pessoas que estão nos ouvindo que aceitou Jesus, é tudo bom. Pelo contrário, aceitou Jesus, olha, é só mesmo coisas pesadas que vêm sobre nós, porque o inimigo quer nos fazer sofrer para causar dor em nosso Deus. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Nós temos a Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós estamos lutando sim, um grande conflito. Mas quem está à frente da batalha é o nosso Senhor. E é uma batalha vencida. Então nós temos que nos alegrar. Nós temos que agradecer ao Senhor. Nós temos que dizer para Ele: muito obrigada, Pai. Gratidão. Gratidão, porque mesmo na dor, o Senhor me ampara. Mesmo na dor, o Senhor me Amém. ampara. Então, Rafa, essa eu queria compartilhar quando você me fez o convite. A primeira coisa que eu pensei é assim, eu quero compartilhar essa experiência. Eu tenho muitas outras experiências recentes, mas essa foi um momento em que eu pude expressar gratidão do fundo da alma, sabe? Então, quando você falou gratidão, eu falei assim, não, é aí. Porque é difícil ser grato quando você está enfrentando uma dor tão grande. E o luto, eu acho que é uma das dores mais horrorosas que tem. No entanto, eu quero aproveitar para dizer para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse instante e que também ouvirão posteriormente a live, né? Que Deus tem um plano especial para você. Eu não sei qual a dor que você está enfrentando, não sei as dificuldades que você está passando, pode ser financeira, pode ser uma desordem financeira, pode ser uma desordem emocional como eu tive, pode ser uma questão com o filho enfrentando as drogas, pode ser um desemprego. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você saiba que Deus está contigo. E é Amém. importante que nós que somos declaradamente cristãos, declaradamente que amamos a Deus, estamos falando abertamente, amamos a Deus, amamos a Jesus Cristo, temos a alegria de servir ao Senhor. É importante que as pessoas que estão ao nosso redor nos vejam sofrer também. Porque nós não somos melhores do que as pessoas que declaramos injustas. O que nos difere é apenas são os pecados. Nós cometemos alguns pecados, eles cometem outros. E às vezes eles ainda não tiveram oportunidade de se encontrar verdadeiramente com Deus. Mas aí é onde eu entro e você, né, Rafa, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, de compartilharmos as boas novas. Falar para essas pessoas, olha, Jesus Cristo pode fazer maravilha na sua vida. Mesmo que você esteja enfrentando um problema, Ele pode te ajudar a passar por esse problema. Ele vai ter a solução. Pode não ser agora, pode ser um pouquinho para frente, mas Ele vai te ajudar. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas, Rafa, que o nosso Senhor nos ama, que Ele abraça a gente assim, bem gostoso, quando a gente está passando por essas dificuldades. Mas é importante que as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que convivem com a gente, nos vejam enfrentar a dor de maneira mais suave, de maneira mais grata,
a Deus. Não é fácil. Não estou sendo hipócrita de falar que é fácil. Não é fácil. Não. Não é mesmo. Mas é possível na força do nosso Senhor Jesus. Porque nós, por nós mesmos, não podemos nada. Nada, 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 nada. Mas em Jesus podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E Ele tem me fortalecido. E as lutas têm sido grandes ainda. Mas assim como Deus usou o meu pequeno filho, que eu amo tanto, para me dar essa graça, Ele deu o seu único filho, porque meu filho também é um filho único. Mas Deus deu Jesus Cristo, seu filho único também, para morrer por mim e por você. Um grande beijo, Rafa. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo muito especial para todas as pessoas que te seguem. E eu tenho certeza que Jesus continuará fazendo. Ele já fez, continua fazendo e fará muitas outras obras na vida de todos nós. Amém. Professora, muito obrigada por dividir essa história tão emocionante. Tenho certeza que todo mundo aqui se emocionou junto conosco, ouvindo. E tão relevante porque as pessoas não se sentem tão sozinhas quando a gente compartilha as nossas dores. Porque às vezes a pessoa está sofrendo e acha que aquilo, só ela está passando por aquilo, que ela está com um problema na fé e acaba entrando num casulo. Então, quando a gente divide, a gente compartilha essas dores, que eu sei que não é fácil, a gente acolhe essas pessoas e elas começam a entender que não sofrem sozinhas, né? Então, muito obrigada por dividir essa dor com a gente, muito obrigada por dividir essa história incrível, emocionante, de superação, de fé e, principalmente, coloca muito em prática, né, o versículo que Jesus deixou, que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele já venceu. Então, se resume muito para mim nesse versículo. Então, que Deus continue te usando poderosamente. Muito obrigada por ter separado esse tempo para estar aqui conosco, viu? Deus abençoe sua vida, seus projetos, seus planos, sua família. E volte mais vezes aqui, viu? Se me permite, eu queria só ler o texto, que é o meu texto favorito. Claro! A Bíblia pode tem sim, com certeza. textos lindos, né? Mas tem um que é o que eu mais amo. Não é muito comum, não é um texto comum, mas é um texto que eu amo. Chama Calma em Deus. O subtítulo, Calma em Deus. Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E eu gosto de ler o finalzinho dizendo: espera, ó Rita, ó Rafaela, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Jesus abençoe. Que lindo! Nossa, que texto maravilhoso! Mais uma vez, muito obrigada, professora. E eu gostaria já de aproveitar e convidar vocês que estão aqui para estar amanhã, que nós teremos continuação dessa semana de live de gratidão às 7 horas. Nós teremos a presença da Michelle aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre como ser grato nas pequenas coisas do dia a dia, como observar essas coisas e ser grato. Então, amanhã esteja aqui com a gente às 7 horas. Mais uma vez, professora, muito obrigada. Que seu dia seja muito abençoado na presença do Senhor e que você possa estar aqui conosco mais vezes, viu? Beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo para todos.